Pessoal, vamos seguir agora com mais uma função gratuita do nosso plugin, tá? Que é a função de criação de vistas automáticas, tá? A gente vai criar vistas a partir dos nossos ambientes. Na aula passada a gente viu como importava os ambientes, tá? Do nosso vínculo Revit, sem precisar estar criando um ambiente por vez, ele vai importar todos os ambientes presentes no seu vínculo de arquitetura, caso tiver os ambientes cadastrados lá, e vai criar esses ambientes dentro do seu projeto, tá? Vai criar esses ambientes aqui dentro do seu projeto, beleza? Então agora a gente já está, ó, com todos os vínculos, todos os ambientes aqui criados, a gente vai criar as vistas para esses ambientes, tá? Então, importante para começar a criar aqui essas vistas por ambiente. As suas vistas de documentação, tá? De planta geral, as suas plantas gerais, vou até mover aqui, para cada disciplina e para cada pavimento já precisam estar criados. Então, aqui, se vocês verem, eu tenho as plantas de modelagem nesse meu projeto, que é as plantas que eu uso para trabalhar, não é a planta que vai para a prancha, tá? E eu criei aqui, ó, DocEsg e DocIda, tá? Só do térreo, que é a minha planta que vai para a prancha, a minha planta de documentação, é onde eu vou colocar tag, onde eu vou colocar cota. Essas vistas gerais, essas plantas gerais, elas já precisam estar criadas, tá? Isso é muito importante porque a gente vai especificar as referências das plantas detalhes. Então, a gente vai criar planta detalhe, que é uma ampliação do ambiente, tá? Uma ampliação aqui para a gente ver só esse ambiente em uma planta baixa, recortado. A gente vai criar 3D e também elevação. Então, vamos aqui entrar na nossa função HydroViews, é o nosso criador de vista. Entrando aqui na nossa função HydroViews, eu vou passar aqui falando um pouquinho sobre as principais características. Como a grande maioria das nossas funções, a gente tem um sistema de perfil, onde você vai poder configurar suas configurações uma única vez para cada tipo de configuração que você tenha, e você vai salvar essa configuração e depois você vai ficar poder carregando isso aí infinitamente, sem precisar estar carregando, configurando tudo do zero. Você também pode exportar isso aqui em um arquivo .json para você enviar para sua equipe, para você deixar isso aqui salvo, ou você pode também importar, caso você tenha recebido um arquivo padrão de configuração, tá? E aí você consegue trabalhar aqui com os perfis, beleza? Então, o que aqui essa função vai fazer? E vamos começar a ver mais configurações. A gente tem a parte das configurações gerais, isso aqui é em relação à nomenclatura das vistas e como a nomenclatura das vistas vão sair. Porque ela não pode simplesmente sair o nome do ambiente, vai sair, é banheiro. Mas o que é aquilo? É um 3D? É um detalhe? Qual o separador? Então, você vai configurar aqui a nomenclatura das vistas, como é que elas vão sair. Então, você vai dizer qual é o separador dos parâmetros. Então, a gente vai fazer uma vista, levantar essas vistas e elas vão sair no formato, por exemplo, 3D, underline, ambiente, underline, outra coisa, tá? Então, o separador que você vai usar vai ser underline, ou você pode usar hífen, você pode usar o separador que vocês quiserem. Eu costumo usar underline, tá? Dígitos da sequência, a gente vai sequenciar as nossas vistas para ficar melhor de detalhar e até de organizar as pranchas lá futuramente. Então, vai ser 3D 01 ambiente, 3D 02 outro ambiente, 3D 03 outro ambiente. Quando você coloca dígitos da sequência, ele vai sempre colocar 01. Se você colocar 1, ele vai colocar só 1, então ele vai colocar 3D underline 1. Se eu colocar 3, ele vai colocar 3D underline 001, tá? Vamos deixar sempre como 2, tá? E aqui você vai dizer qual é a vista original das chamadas de detalhe. Isso aqui é muito importante. Então, a gente vai ter que criar vistas por disciplina e por nível, tá? Porque normalmente no projeto hidrossanitário a gente entrega uma planta do mesmo pavimento, uma planta da hidráulica e uma planta do esgoto. E às vezes até uma planta separada do pluvial também, tá? Mas via de regra, a gente entrega uma planta do esgoto e uma planta do mesmo pavimento da hidráulica. Então, as referências do esgoto não podem ser as mesmas referências da hidráulica. Então, a gente vai ter que criar um pavimento por vez e uma disciplina por vez. Então, vamos começar criando aqui do térreo da hidráulica. Eu só vou fazer aqui do térreo e também criar do esgoto do térreo também. Então, térreo, esgoto, ou térreo, esgoto e hidráulica, esgoto. Então, vamos começar criando aqui pela hidráulica do esgoto. Então, eu tenho que marcar aqui a minha planta de documentação da hidráulica, se eu estou fazendo de hidráulica. Então, eu vou marcar aqui, ó, doc, ida, térreo. Ele até diz o nível para mim, ó, doc, ida, térreo. Então, quando eu criar as vistas, a planta de detalhe vai aparecer a referência lá na planta do térreo e não de outro pavimento, até porque você está criando ambientes do térreo, tá? Aqui na parte de chamada de detalhe, né? Você e também das outras configurações, né, você vai configurar alguns pontos. Então, aqui a nomenclatura, a gente está
tem a nomenclatura padrão que é type, CEP, index, CEP, room. O que significa cada coisa aqui? Type é o tipo da vista. Então, vai ser, por exemplo, o 3D, o detalhamento, a elevação, tá? CEP é o separador que você atribuiu aqui. Index é a sequência. Então, se é o 3D 01, 02, 03, 04, 05 até infinito. Separador de novo. E room é o nome do ambiente, tá? Então, vai ser aqui o type. Vamos supor que é um 3D. Então, vai ser 3D, underline, 01, underline, banheiro. 3D, underline, 02, underline, área de serviço, tá? Para facilitar, eu gosto de trabalhar, por exemplo, com um prefixo do tipo da disciplina, tá? Então, eu posso vir aqui e colocar, ó, type, então eu posso colocar 3D, underline, id, ou ida, tá? E aí eu vou colocar CEP de novo, tá? CEP de novo, underline, index, underline, room. Então, como é que tá a nomenclatura agora? 3D, underline, hidráulica, IDA no caso, né? Underline 01, underline ambiente, tá? Se você quiser ver como é que tá ficando, você vai ver aqui, ó, ver prévias de nomes, tá? Já vê como é que tá ficando. O detalhamento tá saindo, ó, det, underline IDA, underline 01, underline circulação. Os outros, como eu ainda não preenchi, ele ainda não colocou o IDA, tá? Então, é isso. Aqui em View Template é o modelo de vista. Você vai configurar o seu modelo de vista para planta de hidráulica. Então, aqui, ó, doc AF aqui, planta baixa hidráulica, detalhe. É o que eu uso aqui no meu projeto. Você vai configurar qual a escala que essa vista tem que sair e você vai configurar os offsets, tá? Offset é a extensão em relação ao ambiente. Eu sempre deixo vocês na planta baixa, tá? Deixado colocado aqui 20 milímetros, 20 centímetros, tá? 200 milímetros. Por quê? O ambiente, ele é relacionado à parte interna do ambiente, mas a gente quer ver as paredes. E normalmente as paredes vão de 15 a 20 centímetros. Então ele vai pegar a parte interna do ambiente e colocar a vista 20 centímetros para fora ali de cada extremidade do ambiente. Então sempre deixar isso aqui 200 milímetros, tá? E aí, pessoal, a mesma regra vai valer para a vista 3D, tá? A única diferença é que na vista 3D você vai ter que configurar frente e fundo, tá? Cima e baixo também, na verdade, cima e baixo, na verdade, porque o 3D eu aumentei a terceira dimensão, tá? Para ele ajustar a caixa de corte. Eu gosto de colocar aqui, ó, cima 600 e baixo 600 também, então ele vai criar um pouco mais profundo e um pouco mais alto, tá? Você vai configurar de novo aqui, ó, eu vou até deixar ida, CEP de novo, CEP, tá? Para ficar o mesmo padrão. O meu template aqui, ó, docaf aqui isométrico, é o meu modelo de vista, tá? E aqui as elevações. Gente, as elevações vão ser criadas em todas as direções que vocês selecionarem aqui, tá? Então essa configuração vale para as três. Fica difícil a gente saber aqui qual é a elevação correta, então eu recomendo vocês criarem todas, tá? E depois virem apagando qual é a elevação não será necessária naquele ambiente, até porque aqui dentro não tem como a gente entender qual é a referência que o Revit está usando para cada ambiente, porque tem ambiente que vai estar rotacionado num sentido, tem ambiente que vai estar rotacionado em outro sentido, beleza? Então, mesma coisa aqui para as elevações, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, doc AF aqui, elevação interna, vou colocar aqui ida, CEP, CEP. A minha escala, eu vou deixar 1 para 25 nesse aqui, um pouco menor. E eu vou deixar aqui essas mesmas informações aqui. Para coisa acima eu coloco também um pouquinho maior, para ele pegar aqui um pouquinho mais alto. E embaixo também, para ele pegar ali. A parte de hidráulica, até que eu não precisava colocar isso aqui tão baixo, tá? Porque normalmente a gente não tem muita coisa profunda na hidráulica. No esgoto já é mais interessante. Ok? E aqui a gente vai marcar agora as vistas de ambientes molhados do térreo, tá? Do térreo. Vamos primeiro criar do térreo, depois você vai criando de outros pavimentos, tá? De outros níveis. Então, vou vir aqui, ó, em todos os níveis e vou procurar térreo. Do térreo aqui, eu vou procurar só os ambientes que são molhados, tá? Não vou procurar ambientes de área de serviço, de área, quarto de serviço, circulação, não. É só ambientes que são necessários no nosso projeto sanitário. Então, aqui, ó, BN social, tá? Eu vou vir aqui, ó, detalhe 3D e as três elevações, tá? Ou eu posso vir aqui e pesquisar, tá? BAN, aí vai aparecer. Vou aqui, ó, marcar 3D, detalhamento e as três elevações. Vou procurar B ponto também, ó, B serviço, marcar detalhamento 3D e elevações. Vou procurar a área de serviço, ó. A área de serviço aqui tem todos também. Vou criar. Marquei aqui todos. E vou ver se tem mais alguma coisa que eu não marquei, tá? Tem a cozinha aqui também, mas a cozinha eu sei que ela é bem pequenininha, não vou criar aqui.
Piscina, é isso. Banheiro serviço, banheiro social, tá? Área de serviço, tudo certinho. Então, selecionou todas as vistas, configurou aqui, fez toda a sua configuração, salva o seu perfil, nesse caso aqui você salva com o nome de hidráulica, tá? Para você identificar, eu deixei aqui a F/Q, para você não ter que fazer essa configuração de novo. E aqui você vai clicar em gerar vistas. Vai demorar um pouquinho, mas vai, né, carregar. Então, pessoal, ó, quando carregar, ele vai gerar essa vista aqui para vocês. Vai dizer, ó, 20 vistas criadas, 4 chamadas de detalhe, 4 vistas 3D e 12 elevações. Então, ele criou muita elevação. Então, a gente tem que vir aqui dando cabo de algumas dessas elevações aqui que não são necessárias. Essa daqui é a elevação que a gente precisa, tá? O símbolozinho do meu template é um pouco grande. Então, a gente vem aqui apagando as que não são necessárias, tá? Ó, criou essas aqui, ó, ele criou um pouquinho inclinada essa daqui porque está inclinado, então a gente vai ajustando. E aqui, ó, na minha planta de documentação de hidráulica, porque aqui eu estava no esgoto, ó, ele criou a minha chamada de detalhe, criou a minha chamada de detalhe aqui. E se eu procurar aqui, ó, projeto documentação hidráulica, plantas de piso, ó, tem os detalhes de cada hidráulica. Os 3Ds também, tá? Os 3Ds ele não vem travado, você precisa vir aqui e travar, tá? Para poder detalhar. Porque às vezes ele vai vir assim de costa, então não adianta travar para a gente ter que destravar. Ó, esse, por exemplo, ele vem de costa, então a gente dá uma ajustada aqui e trava, tá? E também criou aqui as elevações, tá? As elevações aqui, ó. Já certinho, ó, com o nível, até o nível forro aqui, de todos os ambientes, tá? Então aqui a gente vai, obviamente, pegar o modelo de vista aqui, colocar a subjacência, tá? Para poder ver melhor aqui. E aí, ó, a gente consegue ver aqui todos os pontos, tá? Tudo certinho. Então, é isso. Vistas por ambientes criadas aqui automaticamente, utilizando os nomes de ambiente já configuradinho.